Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos agora na gravação da nossa quarta videoaula e dessa vez iremos discutir assuntos referentes ao sistema respiratório e estruturas anatômicas de interesse e odontologia. Dessa vez eu escolhi uma montagem dessa nossa videoaula de uma maneira um pouco diferente, onde inicialmente vou mostrar alguns slides para vocês, algumas imagens para facilitar o entendimento do nosso material prático que a gente vai utilizar no laboratório. Então vamos lá, vou fechar aqui o vídeo e iremos retornar continuar com os nossos slides e aí em seguida o nosso material prático que vai ser utilizado no laboratório. Então prestem bem atenção e acredito que essa videoaula vai ajudar bastante vocês na compreensão de todas essas estruturas de maneira prática. Vamos lá então? Essa imagem inicial, ela representa a vista lateral da maxila. Então, para ficar mais didático, foi removido a lâmina óssea vestibular para expor tanto as raízes vestibulares quanto a membrana sinusal que reveste todo o seio maxilar. Então, assim, para entender a fisiologia do seio maxilar, é necessário entender também uma parte histológica da constituição do seio maxilar. A membrana sinusal ou membrana de Schneider, que foi o primeiro autor que descreveu essa membrana, ela é constituída pela junção da camada de periósteo que reveste o osso maxilar com a mucosa respiratória. Então, de um ponto de vista histológico, essa membrana ela é pobre em tecido glandular, nervoso e vascular, ou seja, ela vai ter uma sensibilidade um pouco reduzida e uma vascularização também reduzida. Então, quando dizemos que um tecido ele tem uma vascularização reduzida, isso na verdade é um problema, porque frente à ação de agentes patógenos, vai ter uma menor capacidade de se defender, porque a defesa do nosso organismo vem pela vascularização e dos nutrientes que estão na corrente sanguínea. Então, a constituição básica do tecido que conforma a membrana de Schneider é um epitélio pseudoestratificado composto por células cilíndricas ou caliciformes ciliadas, as quais vão produzir muco e através dos cílios vão transportar esse muco do interior do seio maxilar para a mucosa respiratória que reveste as conchas nasais e os meatos nasais. Uma coisa que eu também gostaria de salientar para vocês é que o assoalho do seio maxilar, em alguns casos, ele não é assim exatamente plano. Ele produz alguns acidentes anatômicos que são denominados de cúpulas alveolares, que são projeções ósseas que vão estar revestindo os ápices das raízes e vão estar formando essas cúpulas alveolares. Então, correlacionando esse conhecimento à nossa prática diária, na situação onde o paciente perde um molar ou um premolar superior, alterações podem ocorrer nos seios maxilares. E essas alterações são denominadas de pneumatização do seio maxilar. Quando se perde um dente, automaticamente se perde as fibras do ligamento periodontal, que convertem as forças de pressão em tração, que tornam possível a manutenção do osso alveolar. O próprio ato respiratório, ele promove certa pressão no interior dos seios maxilares. Então, a membrana sinusal acaba invadindo as cavidades alveolares, tornando o seio maxilar cada vez maior e a membrana mais próxima da camada óssea que se aproxima da gengiva. Então, pessoal, esse aqui é o material que nós temos para fazer o estudo das estruturas de interesse ao cirurgião dentista relacionado ao sistema respiratório. Então, nessa daqui nós temos um corte sagital mediano e nesse outro aqui nós temos um corte coronal. Então, no corte sagital mediano, se a gente for avaliar a cavidade nasal, essa região aqui acima, ela corresponde a todo o teto da cavidade nasal. E o teto da cavidade nasal ele é formado pela junção de três ossos. Nessa região aqui nós temos o osso frontal e especificamente nele nós temos o seio
frontal. Nessa região aqui nós temos o osso etimoidal, e especificamente essa região corresponde à região da lâmina cribiforme, por onde vai passar o bulbo olfatório, que vai dar a sensibilidade olfatória para essa região que corresponde à região olfatória da cavidade nasal. Nessa região aqui, que ainda continua fazendo parte do teto da cavidade nasal, nós temos o osso esfenoide, e nessa região mesmo nós temos aqui o seio esfenoidal, sendo este o seio que tem maior relação de proximidade com o sistema nervoso central. Se o senhor observar aqui nessa região aqui, já está o cérebro, todas as estruturas do sistema nervoso central. A região aqui ela é denominada de assoalho da cavidade nasal, e o assoalho da cavidade nasal ele é formado pela junção de dois ossos, o processo palatino da maxila, e na região mais posterior, lá na estrutura palatina transversa, vai ter o osso palatino, mais especificamente a lâmina horizontal do osso palatino. Foi removido o septo, que naturalmente estaria nessa região aqui, separando a cavidade nasal da direita da esquerda. Isso aqui tudo vai corresponder à parede lateral da cavidade nasal. E aí, nesse corte sagital mediano, a gente consegue ver o quê? A concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. Sendo que dentre todas essas conchas, apenas a concha nasal superior e média que faz parte das massas laterais do osso etimoide. Já a concha nasal inferior, ela é um osso à parte, que vai ser uma projeção de osso em formato de concha, né, uma lâmina recurvada, que vai vir da parede nasal do osso maxilar. Nessa outra imagem aqui, como é um corte coronal, o septo pode ser observado nessa região, o septo nasal. O septo nasal ele é formado pela união de três estruturas. A estrutura que fica mais superiormente, que seria dessa região aqui, é a lâmina perpendicular do osso etimoide. Logo abaixo vai vir o osso vômer, e um pouco mais abaixo vai ser a cartilagem do septo nasal, que não é um osso, é pura cartilagem que vai se inserir na espinha nasal anterior da maxila. Essa região aqui é a região da órbita, né, tanto do lado quanto do direito. Isso aqui seria a lâmina cribiforme do osso etimoide. Isso aqui seria a massa lateral do osso etimoide, e que nas massas laterais do osso etimoide nós temos os seios etimoidais, seio etimoidal e seio etimoidal. Notem que não tem uma simetria exata entre o lado direito e esquerdo, porque a peça aqui tentou demonstrar a situação real de um ser humano, onde dificilmente vai ter uma simetria, onde um lado é exatamente igual ao outro. Ainda aqui nesse corte coronal, eu posso salientar para vocês essa estrutura aqui, que seria a concha nasal média, e essa daqui é a concha nasal inferior. Então, abaixo da concha nasal inferior, eu tenho o meato nasal inferior. Acima da concha nasal média, aqui, eu tenho o meato nasal médio. E nessa região aqui, onde eu estou passando aqui na lateral do septo nasal, alguns autores denominam como meato comum, porque ele não vai ter uma concha dividindo ele. Pode perceber que ele vai se estender desde lá da região de proximidade com a lâmina cribiforme até a base, a região do sulco nasal, aqui mais embaixo. Ele é um meato só, então por isso que ele é denominado de meato comum. Nas laterais aqui nós temos os maiores seios da face, que é esse e esse aqui, que são os denominados seios maxilares. Os seios maxilares são os seios que são mais acometidos pela sinusite, porque a região onde faz a comunicação do seio maxilar com os meatos, que é essa região aqui, é denominada de órcio meatal. Olha como é fácil decorar isso, órcio meatal, porque vai ser uma região onde vai comunicar o seio maxilar com o meato, por isso chama órcio meatal. Então, os seios maxilares, eles são todos revestidos por uma membrana que é composta por epitélio estratificado
estruturado com células cilíndricas caliciformes e essas células têm a função de produzir muco. E o muco que é produzido aqui ele é transportado através dos cílios das células para serem drenados. No caso aqui do seio maxilar, ele vai drenar no meato superior e médio, e aí, em consequência, isso vai descer, porque a lei da gravidade permite que isso desça para fazer a umidificação de toda a mucosa respiratória dos meatos nasais. Para esse corte sagital mediano, essa região aqui da narina, especificamente olhando aqui por dentro, essa região é a região do vestíbulo nasal. Ela é revestida apenas por pele e vibrissos, que são os pelos do nariz que fazem a filtragem inicial do ar inspirado. Então, nessa região aqui nós temos a região respiratória, e nessa região, como eu já falei, é a região olfatória, porque está relacionado à região da lâmina cribiforme, onde vai ter a inserção dos prolongamentos do bulbo olfatório, que vai dar a sensação do olfato. Nessa região aqui posterior da cavidade nasal, a gente vai ter os coanos, que vai fazer a comunicação entre a cavidade nasal e a nasofaringe. Essa regiãozinha aqui mais fundinha, onde eu estou colocando aqui esse instrumento, ela é denominada de osteofaringe da tuba auditiva. Que lembra quando a gente é criança que a mãe coloca algum remedinho lá dentro do ouvido e ele cai na boca? Porque essa região aqui do ósseo é uma região que tem comunicação entre o nariz e o ouvido, e de certa forma, quando ele descer, vai descer para a boca, né? Então essa região aqui, daqui até aqui, ó, tudo isso aqui é denominado de faringe. Só que a faringe ela é dividida em 3 pontos, né? Nessa região aqui temos a nasofaringe, e é exatamente no nasofaringe nós temos o ósseo da tuba auditiva, e aqui mais em cima nós temos a tonsila faríngea. Mais aqui embaixo, nessa região da boca, é a denominada orofaringe, que aqui também nós temos mais uma tonsila, que é a tonsila palatina. Logo aqui mais embaixo, daqui, essa região aqui, isso aqui seria a epiglote, né? Essa região aqui é a região da laringofaringe, que vai dar abertura para as vias respiratórias. Já essa região da orofaringe, se descendo para cá, vai dar abertura de passagem para o esôfago, que é o sistema digestório. Então, pessoal, aqui foi um compilado de coisas que eu já apresentei para vocês nas nossas aulas presenciais. Assistam várias vezes os vídeos e eu creio que vai dar para tirar uma boa nota quem conseguir absorver essas informações passadas. Tchau, tchau, até mais.